Bem, qual modelo específico escolher? Sei lá, tem muitos mesmo. Essa construção era produzida em diferentes fábricas, com diferentes acabamentos. Mas, no geral, os próprios alto-falantes são iguais, os cálculos e os volumes internos são mais ou menos os mesmos. Os mais sofisticados até têm lado direito e esquerdo. Mas, no geral, se você olhar diferentes publicações e vídeos sobre a S90, a maioria foca em quão ruim ela é. Sim, pelos padrões modernos, aqui o Twitter e o médio são ruins, realmente ruins, eu concordo. Mas, por outro lado, como pode ser que tantas foram produzidas? Alguma coisa nelas foi feita da maneira certa. Eu diria que as principais coisas são que, pelo design, ela foi feita de forma que, em um cômodo pequeno, você pode colocá-la no canto, ela vai soar bem e não vai embolar nos graves. E a segunda coisa é que, pelo tamanho, dava para tocar em qualquer evento na adolescência. Eu também era adolescente quando essas caixas de som surgiram na casa de um colega. Eram resistentes, suportavam ser carregadas por todo lado. Ainda não eram as S90, aquelas não tinham grades, era perigoso carregar. E depois, quando inventaram as grades, ela virou aquele negócio portátil para as festinhas de dança. Dava para sonorizar uma sala bem grande de forma decente, e era assim que ela era usada. Muitas dessas caixas que vemos por aí estão bem desgastadas. Não era alguém ali no canto, examinando elas com atenção. Eram adolescentes carregando de um lugar para outro. E ela tinha um certo status cult ali nos anos 70, 80. Era produzida em enormes quantidades. Às vezes até mencionam o número de 5 milhões em todas as fábricas e locais de produção, sob diferentes nomes. O desenvolvimento era basicamente igual. Para demonstração, compramos um par de caixas de som, mais ou menos assim, com essas grades de proteção de ferro e um único interruptor. E nós vamos transformá-las em um sistema ativo. Para refrescar a memória, eu dei uma olhada na história e elas foram criadas em 1977. Bem, éramos adolescentes na época. E assim parecia a primeira. Não é a S90, é a 35 ou S1, mas basicamente todas as outras também. Os desenvolvimentos lembravam muito esta aqui. Depois surgiram outros designs e outras coisas. Qual é a exclusividade deste desenvolvimento? Antes desta caixa, praticamente todas eram caixas de banda larga, e todos os projetos também eram de banda larga. Esta é a primeira caixa em que as faixas de frequência foram separadas. Ela imediatamente elevou toda essa qualidade a um novo padrão. Então, se os autores do projeto são Kerner Rolands e Latsis Sinters, dois engenheiros que fizeram esse desenvolvimento-chave. Além disso, e os modelos atuais que eu vi, diferentes S90 basicamente repetem esse desenvolvimento. Inicialmente havia uma grande câmara isolada para o Twitter e o médio. Depois, o médio tinha um tubo longo assim. E isso ficava no volume geral. O volume melhorou um pouco ou ficou um pouco maior. Depois, esse base reflex ou duto também teve várias variações. Tinha 80 mm, 100 mm com comprimentos diferentes. No geral, houve muitas modificações, mas a construção permaneceu basicamente a mesma. Mas aqui os parâmetros iniciais, em princípio, são melhores do que os que foram desenvolvidos e produzidos em massa depois. Depois, na produção em massa, aqui, se não me engano, era 35%, e aqui era de 1 a 3. Bem, mesmo pelos padrões de hoje, isso é uma caixa acústica, mais ou menos. Sim, a distorção é um pouco alta. Mas hoje em dia, um alto-falante mediano é produzido com cerca de 1%, talvez um pouco menos, tipo 0,5%. Existem alto-falantes muito bons, aí eles chegam a 0,1%, mas no geral não avançamos tanto assim em relação a tudo isso. A repetibilidade é melhor. Todos os desenvolvimentos de hoje têm melhor repetibilidade. Bem, basicamente, o consumidor de hoje, claro, fala mal desse projeto, mas eu só, quando compramos esse modelo antigo, conectei a um bom amplificador, um amplificador potente de 500 watts normal. Ele os tocava bem, mas havia algum problema com os médios. Depois veremos como isso se manifesta. No geral, durante esse desenvolvimento foi obtida uma patente, depois houve várias ao longo de todo o desenvolvimento,
Mas aqui está essa primeira patente, e até eu dei uma olhada sobre o que era essa patente. Vou ser direto, não encontrei de imediato, isso levou um certo tempo. Enfim, encontrei, existe essa patente, foi concedida em 78, no dia 15 de janeiro, tal e tal, aqui estão os dois inventores. E sobre o que eles escrevem lá? Bem, pelo que entendi, é algo com o bass reflex. Eles fizeram alguma coisa com o bass reflex para que ele ressoasse menos. Em resumo, é assim que entendo essa patente. No começo eu pensei que todo o crossover seria patenteado. Não é algum dispositivo no duto ou um princípio do duto, é difícil dizer. Aqui há uma descrição, mas não sei o que é. O sistema se destaca porque o absorvedor de som fica fixo em um suporte rígido dentro do duto bass reflex. Absorvedor de som. Bem, no geral desenvolveram esse 35AS sim. Lembro que um cara tinha exatamente esses aí. O pai dele comprou, a gente levava ele para vários eventos. Enfim, para o nosso experimento compramos um desses. Compramos por 150 euros. O quê? Bom, vamos desmontar a caixa de som. Não vamos enrolar muito. Todos os parafusos na caixa. Aqui economizaram nos fios, deixaram mais curtos. Vamos desmontar sem dó. Todos esses fios não vamos usar, é só cortar e pronto. O que eu vou usar desta peça? Eu vou usar esta junta aqui. Ela é boa e parece perfeita para fazer uma vedação aqui. Sim, essa vamos deixar. O alto-falante, se não jogarmos fora, podemos dar para alguém, para quem teve um queimado. Aqui dá até para ver, se olhar mais de perto, dá para ver que alguém enfiou o dedo no Twitter. Isso é fácil de consertar, mas a caixa de som foi danificada. Provavelmente algum menininho ou menininha não resistiu. Bem, a mesma coisa. Falante de médios. Bem, aqui temos a aranha. É isso. Está tudo certo. Vamos usar o mesmo depois. Com o alto-falante de graves é mais complicado. Vou tirar todos os acessórios. Bem, é interessante como eles chegaram a essa solução de design, porque o design é realmente bom, de verdade. E essa caixa de som, que veio desse estilo ou produção dos anos 90, acabou funcionando como o coração das pequenas festas, das pequenas baladas. Também carreguei dessas depois. Quando era estudante, comecei a ter dinheiro e comprei dessas. Eu tinha algumas. Esse foi o período em que eu tinha umas caixas de som dessas. Depois, nos anos 90, eu as vendi. Mas repare que esse alto-falante também não tem o selo. E considerando o quão bem a borracha foi preservada, talvez alguém tenha feito alguma modificação, conserto ou substituição nela. No geral, a suspensão está em ótimo estado, o woofer está perfeito. Enfim, a compra foi um sucesso. Se o woofer está em bom estado, pronto, vencemos. Podemos modificar bastante, pois os médios e agudos serão descartados, mesmo estando em perfeito estado. Sim, está tudo certo aqui. No geral, dei sorte. Com certeza tive sorte com a compra. Então, os 150 euros gastos valeram a pena. No geral, é bom. Ou você também pode verificar assim, pressionando nas bordas. Se não prender, então também foi bem feito. Tá? No geral, este está perfeito. De fato, muito bom. Dei sorte. Parece que essas caixas de som passaram por poucas e boas. E foram consertadas e modificadas lá. Ah, então não foi tão difícil assim. Bem, vai ter que soldar os fios, não tem outro jeito.
Não dá para determinar a data de fabricação, mas parece novo. Enfim, tivemos sorte com esse alto-falante de grave. Tudo. Para amortecimento vamos usar teja, não vamos colocar mais nada. Eles estão colados. Uma delas está colada. Então, para que tudo fique arrumado. Na borda, eu vou fazer exatamente assim depois. Na verdade, essa aqui nem precisa tirar. Eu não preciso dessa, pode deixar aí. Mas o filtro eu vou tirar. Ele ocupa espaço demais aqui. E eu realmente estou pensando em como melhorar e tentar mostrar a diferença. Quando está no modo ativo e quando passa pelo filtro. Com o filtro vai precisar ajustar um pouco. Aqui todo mundo economizou até num parafuso. Trabalho mal feito, pessoal, trabalho mal feito. Deveriam ser 4 parafusos. Esse alguém não quis trabalhar. Coisa de soviético. A segunda coluna tinha os 4. Bem, aqui está o filtro. De modo geral, colocaram o que tinham. Bom, claramente sofreram com a falta de componentes. Usaram o que tinham e foram combinando. No geral, as variações aqui são infinitas. Mas esses capacitores de papel são bons. Todos mantêm os parâmetros. Eu medi todos, estão como novos. Todos como novos. E, na verdade, esses capacitores, se você comprar aqueles Mundorf ou alguns absurdamente caros, para as frequências baixas eles servem muito bem. Podemos trocar alguma coisa nos agudos. Mas, no geral, sim, eles são grandes, então acabam parecendo estranhos. Mas, no geral, é um bom capacitor. E o filtro fica bom se você usá-los. Vamos deixar assim. No verão, vamos aprimorar. Esta é a parte traseira. Vamos tentar descobrir de que ano ela é. Mas me disse... É de dezembro de 84. No geral, é relativamente nova. O preço é 150 rublos. Bem, considerando que esse era mais ou menos o salário de um engenheiro, ficava entre 150 e 200. Bem, convertendo para o dinheiro de hoje, agora nossos engenheiros também recebem algo em torno de 1.500, de 1.500 euros até 2.700, dependendo da qualificação. Bem, um salário inteiro. Sabe, a caixa acústica custava então mais ou menos 1.500 euros. É possível comprar uma S90 ou algo parecido com S90 hoje por 1.500? Sim, é possível. O preço é o mesmo. Linton Warfedel. Em alguns lugares você pode comprar um par por 1.200 euros, quer dizer, com um alto-falante de 8 polegadas. Bem, isso é praticamente o mesmo que a S90 de hoje. Compraram até com o manual. Cartão de garantia e assim por diante, e assim por diante. Bem, todos os lacres foram rompidos, claro, dessa aqui. Olha só, até o esqueminha. Os filtros estão mostrados? Caixa de 4 ohms. Olha só quantos capacitores tem aqui para os graves. São daqueles caros de papel. Foram usados capacitores. No geral, eu diria que o filtro é relativamente caro. Como ele é, aqui está o filtro interno dessa caixa acústica. Bem, como podemos ver, aqui estão esses bancos de capacitores. Tem 4 aqui. E por que eles são diferentes? Cores diferentes? Difícil dizer. Todos eles são de 20 microfarads. Por que as cores são diferentes? Não sei. Provavelmente usaram a cor que tinham disponível. Ou talvez tenham diferenças, não sei. Enfim, então aqui é 20, 20, 20, 20. Isso dá 80 microfarads. Bem, no esquema está indicado que lá é 110, tem algumas diferenças. Este aparelho pode funcionar um pouco acima. Bem, no geral, do ponto de vista do filtro, ele é bom. Então, bobinas de núcleo de ar, todas com núcleo de ar em todos os lugares, incluindo as de baixa frequência, não saturam. Fio de 0,8 para caixas acústicas de 35 watts. Bem, tudo bem, para caixas de 100 watts. Tudo é bem decente. Tudo de papel. Eu medi o valor do capacitor. Ele está totalmente dentro do especificado. E eles são bastante precisos.
Então esse filtro está em perfeito estado. Em perfeito estado. Não há eletrólitos que estejam secando ou algo assim esteja se perdendo. No geral, esse filtro pode ser um pouco aprimorado e, digamos, substituir o tweeter e o falante de médios, e até mesmo fazer uma caixa acústica passiva. Talvez em algum momento no verão eu mexa nisso, mas isso leva muito tempo, embora eu seja totalmente a favor de caixas acústicas totalmente ativas. E jogamos fora todos os filtros, instalamos hoje. Hoje em dia, né, até amplificadores baratos, tipo o TPA-3255, conseguem lidar totalmente com esse projeto. Antes de começar, desmontei a primeira caixa e refiz tudo, só para ter certeza de que tudo está funcionando. Todos os adaptadores servem e assim por diante, e assim por diante. E quero mostrar por que essas caixas são tão antigas, porque é preciso substituir esses aqui. Todos os alto-falantes. Olha só, aqui tem o falante de médios, né? E basicamente ele já era. Os parâmetros já foram para o espaço. Como podem ver, a borracha está rachada. Ela precisa de um reparo completo, mas vocês mesmos entendem, não faz sentido nenhum consertar nada aqui. Se por 50 euros dá para comprar lá o mais moderno, né, o top de linha, esse falante de médios aqui vai funcionar muito, muito bem. Bom, se vocês querem ver um trabalho mal feito, olhem só como a cola foi passada aqui. Poderiam ter colocado em um suporte rotativo e aplicado tudo isso direitinho com o dispensador. Não precisa passar assim sei lá, com um pincel, né? É muito difícil determinar a data de fabricação. Aqui é impossível. Afinal, o que há de errado com esse alto-falante? Aconteceu que, por ter ficado tão bom, esse S90 alguém lá por decreto deu a ordem de que todos passariam a produzir alto-falantes desse tipo e esse tipo de caixas acústicas. E acabou que todo o desenvolvimento dos alto-falantes simplesmente parou. Eu queria ver esse burocrata que basicamente matou todo o desenvolvimento dos alto-falantes. Todo mundo produzia só desse tipo. Bom, os tweeters existiam, mas eram ruins. Isso é um fato. Objetivamente eram ruins. Por isso é absolutamente necessário substituí-los. E é difícil substituir, porque naquela época os tweeters eram de 16 ohms. E hoje em dia é difícil encontrar um tweeter de 16 ohms. Se colocarmos um tweeter de 4 ohms ou 8 ohms, é preciso refazer o crossover. E isso é relativamente caro. Mas esse monstrão pode aguentar lá, é difícil dizer. 10 watts e esse pequeno moderno de 100 watts, o quanto toda a tecnologia avançou. E naquela época custava 15 rublos. Isso, pelos padrões atuais, é 160 euros, este aqui custa 50 euros. Não, este aqui acho que é até 35. Sim, 35. Lá é uma bagunça total. Mas é bom, é bom. Quando me trouxeram essas caixas de som, claro que eu as conectei e ouvi. E no geral, elas aguentariam, sei lá, uma festa de bêbado. Sim, dava para tocar ao fundo, né? O grave estava bom. Mas se você for ouvir música assim, realmente tinha algum problema nas frequências médias altas, em torno de 3 kHz. Se tocava piano, dava para perceber que tinha algo errado ali, ficava um pouco estridente. Esses registros superiores do piano ou do piano de cauda soam limpos. E era tão perceptível que eu até peguei um microfone de medição e fui ver como isso aparecia. E foi aí que eu medi a resposta de frequência. Bem, na minha sala dá para confiar em algo em torno de 350, é mais ou menos a partir desse ponto. Mas você vê, em 3, 3,5, 4 kHz tem algum problema sério. E dá para ouvir isso. Bom, como não tinha lacres, eu acho que talvez os tweeters tenham sido consertados. No topo tinha uma ressonância, mas é difícil dizer. Mas dá para ver claramente que aqui tem um problema sério. E para quem diz, isso não vai acontecer, a S90 aqui precisa ser restaurada. Não precisa restaurar nada. Tem que jogar tudo fora. Isso é coisa velha. Você pode gastar um tempão e ainda assim vai soar ruim. Hoje em dia, a tecnologia avançou tanto. Se a gente conseguir trocar o médio e o agudo, aí vai ficar tudo certo. Isso tudo vai ter um custo de conserto, eu não sei quanto. É isso aí, pessoal, vamos jogar fora.
Para aqueles que querem substituir o woofer S90 por outro, por vários motivos, bem, dentro de orçamentos razoáveis há poucas opções. Mas em princípio, principalmente por causa do volume interno, que é de apenas 45 litros nessa caixa. Você vê que esse woofer de 10 polegadas que temos aqui funciona quase como se estivesse em uma caixa selada. Ele tem uma queda bem suave. Quando a gente encosta na parede, sim, ele fica melhor. Mas em princípio, com alto-falantes modernos, podemos obter um sistema muito eficiente, onde o grave será mais profundo e mais definido. Se usarmos esse Dayton de 8 polegadas, que é bem acessível, custa só 59 euros. Ele é 2 vezes mais potente, na verdade. E se substituir... Bem, mecanicamente é difícil de substituir. É preciso fazer um painel frontal especial, bem grosso, para colocar no mesmo lugar onde está esse de 10 polegadas. Mas ele vai tocar muito, muito bem. Se você olhar a ficha técnica, sim, veja como ele quase não cai nas frequências baixas. Ele tem bom rendimento? Sim, ele tem bom rendimento, ressonância baixa. Ele tem 2 bobinas, podemos alimentá-lo com 2 canais, 8 mais 8, ou obter 4 ohms, ou alimentá-lo com 2 amplificadores. Bem, no geral também é uma substituição razoável, mas claro, de novo, lá é 100, lá é 100, dá para comprar um novo. Mas em princípio dá para substituir. Em algum lugar na literatura lemos que esse alto-falante aqui é um pouco grande demais para essa caixa, mas se essa caixa for feita maior, aí também não dá para colocar em um apartamento pequeno. O preço vai aumentar e, em princípio, é um meio termo. Foi feito assim uma vez e, na verdade, esse baixo soa bastante agradável. Com o que vamos substituir o médio. Temos um médio especializado da SB Acoustics de 4 polegadas, SB12MNRX254, impedância de 4 ohms. É um alto-falante muito bom, na faixa de preço de cerca de 60 euros. E toca muito bem. Porque não é mais caro? Bem, porque este já é bom. Se controlarmos ele diretamente pela saída do amplificador, vai soar incrivelmente bem. Este alto-falante também é excelente. Tem uma ótima resposta, toca de forma bem plana, até 100 Hz. Tem uma pequena queda em 1,5 kHz. Mas ninguém vai perceber isso. No geral, se você fizer uma média da resposta, ela fica ali em torno de mais ou menos 1,5 decibéis. Também todos os parâmetros são excelentes, muito bons. E suporta 50 watts. Oh, come on. A sensibilidade é cerca de 2 decibéis menor do que a do Twitter. Podemos ver qual é a sensibilidade do alto-falante de alta frequência. Está em cerca de 92 decibéis. Nos agudos vamos precisar reduzir um pouco, mas em sistemas ativos isso não é problema. É só diminuir a sensibilidade e pronto. Mas com um filtro passivo teríamos que fazer um ajuste sério, colocar ali então um atenuador. Geralmente é um divisor resistivo. Vamos trocar o Twitter por um modelo de cúpula, uma barata. Eu poderia usar essa do tipo anelar, mas para essa caixa de som talvez fosse exagero. Ela custa uns 15 euros a mais, mas também fica em torno de 50 euros. E esse tipo de Twitter é muito bom. Dá para ver o tipo. Sim, SB26, tipo STS-IN. C304. SB Acoustics. Imã de neodímio, no geral, é um bom Twitter. Suporta 100 watts. Imagina como tudo avançou. Suporta 100 watts. E claro, todos eles precisam de adaptadores. Então, para alta frequência, escolheram este exemplar aqui. E no geral, ele mede muito bem. Basicamente, se cortarmos em torno de 3,5, aqui dá 0,1%. No geral, mede muito bem. Menos 40 equivale a 0,1%. O Twitter mantém 0,1% em toda a faixa, abaixo do nível audível de distorção. A linearidade é bastante boa. Mas no geral está tudo certo.
Bem, para montar tudo precisamos de adaptadores, e aqui eu gastei bastante tempo, enquanto eu conferia tudo. E na máquina CNC fiz esses adaptadores aqui, para facilitar a modificação desta coluna. Para que tudo ficasse na altura certa para o Twitter. Então 2 vezes 2 milímetros. Eu não tinha outro material, mas foi desse jeito. Tudo vai ser fixado. Aqui não tem muito segredo. Sobre o de alta frequência, não houve erro. Tudo que calculamos teoricamente ocorreu exatamente assim. Assim mesmo. O novo Twitter? Tudo cabe. Mas se considerarmos o diâmetro anterior, ele é maior? Então tudo cabe. E o painel frontal ali já não tem problema. Mais ou menos. Mais ou menos a mesma configuração. Vai ficar igual e vai ser fácil de fixar. Bem, para o médio ele não tem tanta carga, já que está em um gabinete protegido. Aqui vamos nos virar com um só, com uma flange de 2 milímetros. Mas vamos fixar com cuidado. Para isso, escolhi o suporte. Vamos fazer tudo corretamente. Bem, é agradável trabalhar com coisas de marca assim. Tudo está na documentação, tudo confere. Fiz na máquina CNC. Tudo se encaixa bem lá, não precisa de bastar nada. É por isso que somos conhecidos. Pronto, o adaptador está pronto. Em princípio pode ser substituído. A parte mais difícil deste projeto foi criar esses dispositivos para fixar os alto-falantes modernos. Bem, e vamos substituir o painel traseiro assim. Aqui há 4 pares, precisamos de apenas 3, já que o nosso é de 3 vias. E é assim que vamos conectá-lo, como se fosse com um único fio. Isso aqui também é para substituir o painel traseiro. Essa tampa plástica vai ser substituída por uma chapa de alumínio de 2 milímetros. Bom, é isso. É assim que a chapa fica. Tudo foi feito com cuidado. Vai suportar toda a carga. Isso era o que precisávamos para a modificação. Então temos 3 adaptadores, 3 dispositivos. Parede traseira, Twitter e o alto-falante de médios. Bom, vamos instalar os novos. Enfim, eu coloquei esses terminais aqui, prensados. E aqui também tem uma questão. Então, o que é melhor? Solda ou esses conectores de pressão? Mas, no geral, eu diria que os de pressão são até melhores. Esses bons também são usados na indústria automobilística. Vocês mesmos sabem que lá tem umidade e frio, e tudo treme. E tem muita vibração, enfim, o contato deles é muito bom. Bom, o que é positivo e o que é negativo. Então, o maior é o positivo. E o menor, o padrão, é o negativo. Enfim, se eles são fixados assim. O contato é bom, resistente à vibração. Enfim, aqui está tudo certo e bem feito. Certo, vamos colocar a junta de borracha, para não vazar ar. Aqui o alto-falante de graves funciona com bastante potência e não está em um gabinete aberto. É preciso isolar tudo. Bem, vamos ver como esse painel decorativo vai se encaixar. Ótimo. Tudo está encaixando. Com o Twitter não há problema algum. Perfeito. Para não danificar a rosca, vamos usar. Vou colocar numa configuração menor, no 3. A força de aperto. Bem, tudo está muito bom. Vou conferir manualmente também. Sim, está tudo ótimo. Bem, com os médios é um pouco mais complicado.
Pronto, passamos. Esse buraco vamos fechar com cola quente. Enquanto a cola quente esquentava, eu soldei o alto-falante de grave. Então, se você olhar para o alto-falante original, ele já tem essas saliências moldadas na forma. Mas vamos resolver isso de forma bem simples. Com uma porca de 6 milímetros, ela encaixa certinho no tamanho e é bem fácil de colocar aqui. Poderia até colar, mas não vou fazer isso. Isso a gente faz uma vez só e vai durar por muito tempo. Acontece que esses que têm a junta de Teflon são de 6 milímetros. Eles se encaixam perfeitamente. E além disso, você pode ajustá-los um pouco assim, e eles praticamente se encaixam perfeitamente no lugar. Então tiramos o excesso, os fios, mais perto da saída. Recolocamos o material de amortecimento. Assim fica bem aqui. E colocamos de volta o alto-falante de grave. O alto-falante de grave ainda tem a vedação aqui em perfeito estado, então tivemos muita sorte. Então aqui precisamos de massa de modular para que a grade não faça barulho. Então é preciso colocar tudo corretamente. É assim que a massa de modular velha fica nas mesas. O que não dá para fazer com brinquedos de criança, né? Agora nos parafusos pequenos a gente aperta com cuidado aqui. Eu nem vou usar a parafusadeira para não estragar a rosca de madeira. Isso é fácil. Pronto, praticamente a troca dos alto-falantes foi feita. Agora só falta finalizar as pontas. No geral, esse selante é uma coisa horrível, dá para se sujar facilmente. Eu coloquei luvas, senão aqui tudo vai ficar sujo do começo ao fim. Mas ela se transforma em uma borracha tão maravilhosa. É exatamente isso que a gente realmente precisa. Ele não sai de jeito nenhum. Enfim, se você se sujar, é para valer. Vai ter uma vedação normal e suficiente. Se a gente apertar bem, vai ficar perfeito. Conectar tudo e prender nessa meleca de vedação. Pronto. O padrão foi escolhido assim. O primeiro é o tweeter, o segundo é o médio, e o terceiro, às vezes o terceiro, e o quarto é o woofer. Se tivermos com duas bobinas, você pode fazer um sistema onde os canais, os amplificadores, funcionam em um alto-falante só e com um amplificador de baixa potência podemos dobrar a potência. Aqui é tudo simples. Os que estão mais perto do centro são os positivos e os que estão mais longe do centro são os negativos. Para maior fidelidade, eu também coloquei tubinhos de isolamento. Bem, se olharmos filosoficamente, isso, pelo que vejo, é uma futura caixa de som. Assim que instalamos um crossover passivo na caixa de som, temos grandes problemas no geral. Temos muitos problemas e com o avanço da eletrónica não conseguimos fazer muita coisa ali. Mas se fizermos a caixa de som bem simples, só a caixa e os alto-falantes, e conectarmos todos os alto-falantes diretamente à saída, aí temos uma oportunidade. Melhorar os crossovers sem abrir a caixa de som. Podemos controlá-lo de forma ativa, o que eu considero o melhor de tudo. Esse é um passo futuro em direção à qualidade, porque assim que controlamos o alto-falante diretamente, pronto. Essas são as melhores qualidades que se pode extrair. As exigências para os amplificadores diminuem muito, pois a carga é simples com só o alto-falante. Ele tem uma impedância quase plana, especialmente nos agudos e médios. Sim, o woofer tem uma ressonância, mas até o woofer podemos controlar com um amplificador bem ruim, desde que ele tenha potência suficiente. Podemos usar amplificadores profissionais.
Sim, eles são um pouco maiores, mas podemos usar um de 500 watts que já vai custar um preço razoável. Se precisarmos de um amplificador para toda a faixa de frequência, ele deve ser de altíssima qualidade. É difícil de fazer e há muitos requisitos diferentes. E no geral acontece que por volta de 90 também dá para fazer algo muito bom, uma verdadeira joia. Bom, sim, o woofer poderia ser um pouco melhor, mas ele não é ruim comparado com os outros alto-falantes. O woofer hoje é bom, é um woofer do tipo subwoofer, que toca fundo e com precisão. Mas ele é caro, chega fácil a 250 euros por unidade, aí começa a ficar bom. E aqueles que custam 60, 70 são piores, mas mesmo assim podem ser melhores do que esse que está aqui. No geral, com essa configuração com S90, dá para fazer realmente uma maravilha. E na segunda parte, vamos mostrar como configurar um crossover ativo profissional sem usar equipamento de medição e o resultado que podemos obter é quase perfeito. No ponto de escuta. Assista à segunda parte. Gunters, você fez um excelente e belíssimo trabalho ao reformar as caixas S90 para a nova versão. Quando a gente olha para elas, é impossível perceber que foram modificadas. Mas você mencionou palavras assustadoras: crossover ativo, ajustes, reconexões. O que é isso? Como lidar com isso? E como fazer? Eu nunca conectei tanta coisa de áudio assim, mas consigo entender como configurar o S90. Значит, сегодня у нас лабораторная работа. Включить. Нету там я преподаватель, ты сдаешь частота баса. Ну, не экзамен, ты сдаешь эту лабораторную работу. Eu não me preparei. Não, dá uma olhada no meu vídeo anterior sobre como escolher uma caixa de som. Toda a teoria estava lá. Você me disse que assistiu. Eu assisti completamente, sim, 100%. Então você está preparado. Eu não fiz anotações. E olha, eu nem fiz uma cola. Para que você precisa de cola? Esse é o conceito mais importante. Sim, então Baffle Step Response, como se chama isso em russo? Palavras horríveis, eu já estou tremendo. Painel frontal, o meio do painel frontal, como isso afeta as frequências baixas? Eu esqueci da terminologia russa, bem, Baffle Step Response era uma dessas coisas importantes. E hoje vamos passar especificamente por todos os parâmetros. E o que eu preparei? Muitos entusiastas não têm instrumentos de medição, mas com eles tudo é simples. Mas sem instrumentos conseguimos ajustar melhor. Como fazer isso sem instrumentos? E vamos passar por toda a metodologia. Bom, primeiro vamos avaliar o seu, conhecimento em áudio, como você gosta. Você se considera uma pessoa técnica? Absolutamente não, dou logo 10, eu não sou uma pessoa técnica. Segundo, você consegue comprar o equipamento e conectar tudo, fazer toda a interligação entre os aparelhos e conectar tudo sozinho, sem ajuda? Posso comprar streamer, amplificador, caixas de som e conectar tudo, mas se me der esse aparelho cheio de botões, luzes, inscrições e muitos fios atrás. Vou perguntar, galera, o que é isso aqui? Não, e se for isso? Isso é algum tipo de roteador de internet? Não, se você conseguir fazer sem blocos, isso é uma interligação entre aparelhos, então vamos conseguir atravessar toda a distância. Ok. Segunda pergunta, estamos em um cômodo, esse cômodo tem 3 por 7 metros. E, em princípio, muitos usuários que moram em prédios de 5, 9, 12 andares do período pós-soviético têm cômodos assim, existem projetos padrão. E acontece que a tarefa de hoje também não é pegar um cômodo muito tratado acusticamente ou outras coisas desse tipo. Será que conseguimos obter um som mais ou menos decente em um cômodo de concreto armado totalmente sem tratamento acústico? Então, sobre o cômodo, se ele é tratado ou não, é importante saber se ele foi tratado. Por exemplo, a palma não reverbera. E para as frequências baixas, esse é um cômodo completamente vazio, tá vendo? Não tem nenhum sofá, nenhum móvel que não seja plano. É uma parte bem industrial aqui. E acaba que para as frequências baixas, esse é o pior cômodo que você pode imaginar. Ou seja, o teto é baixo, as paredes estão todas nuas, sem tratamento para as baixas frequências.
E nós precisamos obter um som bom, um som de qualidade em um cômodo assim. Por isso vamos colocar apenas em uma posição. Isso é na parede mais estreita, sim, vamos sentar de frente para a parede estreita. Ok. Porque não tem outro jeito. Numa sala dessas, se colocarmos de outro jeito, não vai dar certo. Sobre isso podemos falar, essa é uma escolha que limita tudo. Isso também, para aqueles que querem obter um bom som. É necessário combinar com a esposa e mudar os móveis. Eu faria assim, por exemplo, se aqui temos as caixas de som e neste cômodo há 4 portas. Tá vendo? 4 portas. Ali tem uma, ali tem uma, ali tem uma, aquela é a saída para a varanda. Então a gente pode simplesmente planejar muito bem como colocar os móveis. Eu colocaria aqui um sofá comprido, aqui uma televisão de 50 polegadas. E dividiria o cômodo em 2 partes. E então teremos um som excelente, uma televisão excelente e podemos deitar no sofá ali. Então lá é o canto, aqui é o meio e aqui tem uma passagem à esquerda. Não há outras opções. Se fizermos concessões no posicionamento, o som não será bom nessa sala. Sem opções. Veja o que preparei para você. Tá. Já que a nossa sala é tão ruim assim. Todo o resumo vamos fazer primeiro na teoria e o ajuste final vamos fazer ouvindo a referência em bons fones de ouvido. Estes são bons fones de ouvido da Sony, embora sejam antigos e sem fio, eles não são Bluetooth, são wireless. E quando colocamos eles, nos isolamos do ambiente, ou seja, todos os modos, todos os reflexos, eles se somam corretamente. E se ajustarmos esse crossover para soar como esses fones de ouvido, eles vão soar do jeito certo. Sim, a medição não vai te dar isso. Segundo as medições, se fizermos medições básicas, como fora da câmara de eco, mas aqui dispomos de uma, bem reverberante. Moderadamente reverberante. Bem, para os graves, isso é bem reverberante, porque em ambientes normais você pelo menos tem um sofá, tem algumas prateleiras com livros, tem algumas formas irregulares. Aqui só tem 2 mesas planas e só. Esse é o pior caso, é um quarto vazio para os graves. Então isso é um crossover ativo, ele tem muitos controles. Igualzinho, né? Igualzinho, é? E como a gente vai fazer? Todos os seus controles, quando a gente começar, vão estar na posição mais à esquerda, porque não vai ter cola, tudo vai estar na posição extrema. E nós vamos passar por cada controle e onde for necessário vamos calcular. São cálculos simples. Você já estudou essa teoria? Depois ajustamos como acharmos melhor e começamos a ouvir. O computador sinalizou, é hora de começar. Sim, recebemos o sinal do computador. Está tudo conectado aqui. E como vamos fazer? Nossos rostos não aparecerão mais lá, mas vão aparecer justamente os equipamentos ao redor. Vou indicar cada controle, explicar o que é e como funciona. Vamos analisar os cálculos e também conectar algumas coisas visualmente, algumas curvas ou alguns conceitos básicos. Ok. Sim. E vamos simplesmente passar por toda a metodologia. Vamos explicar toda a metodologia. Entendido? Estou com medo. Já estou com medo. Gunters está me testando. Não, isso não será uma prova. Vamos aprender juntos. Depois cada um vai conseguir fazer. Porque... Legal, ok. Qual é a vantagem dessa arquitetura quando você tem um crossover ativo? O que geralmente dizem aqueles que modificam o S90, que é preciso trocar o tweeter por um melhor. Eles dizem que é preciso refazer o crossover. Isso dá muito trabalho. Lá é necessário fazer várias medições. Ela é barata demais para fazer isso. É mesmo? Além disso, você ainda precisa ter vários capacitores e diferentes bobinas disponíveis lá. Mesmo com cálculos, é preciso experimentar, e para uma modificação só, isso é inviável. E aqui é simples. É só girar esses potenciômetros e pronto. E é melhor que filtro passivo. Então, aqui os filtros Liquid Relay são de 24 decibéis por oitava. Em uma caixa acústica padrão, raramente passa de 12 decibéis por oitava. Na S90, o tweeter tem 17 decibéis por oitava, mas isso é forçado. Como o tweeter tem uma ressonância alta, mesmo assim, ele não corta bem ali. Sim, não corta bem.
Então, vamos começar a fazer o ajuste. Vamos lá. Então, qual é o princípio da metodologia? Primeiro, vamos ajustar uma coluna pelo equilíbrio sonoro. Bem, para que todos os alto-falantes funcionem corretamente. Então, vamos dar uma olhada. O botão mais à esquerda. Sim, isso é sensibilidade. Como pode ver, o 0 está no meio. Se usarmos equipamentos modernos, já colocamos no 0. Gire ele para o 0. Não, o 0 fica no meio. 0 no centro. Pronto, coloquei no 0. Próxima. Este é um crossover separado entre o woofer e o médio. Vamos relembrar a teoria. Lembra daquela resposta buffer step? Basicamente, temos uma frequência na qual a caixa de som sai dos 360 graus de emissão. Quando está em 50 ou 100 Hz, dá cerca de 3 metros, tornando-se um emissor pontual. E em certas frequências ela passa a emitir só para frente. Lembro, disso eu lembro. Sim, e o crossover a gente tem que ajustar para essa frequência, que é chamada de buffer response. E ela é determinada, a gente mede o painel frontal. No S90 isso é 36 centímetros. Sim. E eu dei uma fórmula para esse método. Bom, deixa eu colocar na tela, sim. Bem, aqui é a teoria da compensação de Baffle. Baffle compensation, em russo é chamada de compensação de Baffle. E vamos dar uma olhada na fórmula, sim. 115 dividido pela largura do painel frontal em metros. Se dividirmos 115 por 0,36, obtemos 320, sim. Então a frequência do crossover é 320. Depois podemos mudá-la, mas se colocarmos perto da parede, então faremos toda essa compensação apenas reduzindo a sensibilidade e só. Ou seja, nosso woofer vai tocar de 0 até 320 e depois entra o médio, certo? Sim. Ok. Agora precisamos ajustar o crossover entre o médio e os agudos. Ok. Certo, este aqui. Sim. É o seguinte, quando nós tivemos o Twitter original tinha uma frequência de ressonância alta. Bem, não me lembro exatamente, mas era algo em torno de 2 kHz, acho eu, ou por aí. Precisamos ajustar para uma frequência alta. Este é moderno e bom, e o Twitter funcionará melhor se acertarmos a fase por volta de 2,4. Em 2,4 eles vão estar bem alinhados, sim. Essa é a segunda. Bem, 2,4, sim, mais ou menos por aí. Depois você pode girá-los e ver como soa melhor. Mas como todos os filtros aqui são de 24 decibéis por oitava, ele vai cortar essas ressonâncias. Esse Twitter tem ressonância em 950 Hz. Ok, tudo bem. Moderna. Essa é a grande diferença entre o passado e o presente. Ok. Se você tem um Twitter original, você corta mais alto. Então eu diria em torno de 3,5, 4,5. Bem, onde ficar melhor, né? Se mantivermos todos os alto-falantes originais, será necessário fazer essa correção. Mas se trocou por modernos, isso é o melhor, o atraso. Olha, o próximo botão é o atraso. Isso é para aplicações profissionais e quando temos um subwoofer grande com uma carga tipo corneta, ele fica atrás, sim. E no nosso caso, a diferença entre o médio e o woofer é de uns 3, 4 centímetros. Então, 3, 4 centímetros é mais ou menos 0,1, 0,1 milissegundo. Um pouquinho, né? Isso tudo em milissegundos. A gente ajusta ali um pouquinho, 0. E dá para sentir como eles ficam... Sim, então eu ajustei um clique. Aqui um clique. Pode deixar no 0 também. Isso não faz muita diferença. Mas aí o que acontece é que vamos atrasar o médio agudo e o baixo vai chegar ao mesmo tempo. Uhum. Porque em todas as caixas de som, o baixo sempre atrasa um pouco. Sim, esse é um problema conhecido, e isso causa falta de inteligibilidade. Mas nesse sentido isso não influencia muito. Se fossem filtros digitais, daria para ajustar com precisão pelas medições, mas sem medições não dá para fazer isso. E agora nós temos três botões de sensibilidade.
Primeiro, ajustamos para 0. Este é o nosso low output. Ajustamos todos para 0, certo? Então, a saída do médio e a saída do agudo. E agora precisamos olhar as especificações dos alto-falantes. Vamos dar uma olhada no tweeter. Este tweeter tem uma sensibilidade de 92,5 decibéis. E qual é a sensibilidade do médio? Vamos dar uma olhada no médio. Então, o médio tem 88,5. Precisamos abaixar o agudo em cerca de 3 ou 4 decibéis em relação ao médio. O médio deixamos em 0. O médio está zerado. Ele é fraco em relação ao tweeter, então abaixamos o tweeter. High output é o nosso tweeter quando a gente reduz ele em 4 decibéis. 4 é muito, vamos deixar em 3. Em 3, né? Assim. Você gosta que os agudos fiquem mais brilhantes, né? Uma coisa é a especificação, mas todos os alto-falantes, até mesmo os de hoje, têm alguma variação. A gente vai ajustar isso depois, ouvindo com fones de ouvido. Aqui a gente só coloca mais ou menos, mais ou menos. E se você olhar, aqui embaixo tem um amplificador de 6 canais. Neste caso específico, aqui tem um ajuste adicional para o alto-falante de graves. Aqui podemos ajustar para que nas portas e no crossover fique quase zerado. Aqui há um ajuste extra, mas talvez não tenha. Então, fazemos tudo no crossover, ou seja, ajustamos tudo aqui. E agora vamos ajustar mais ou menos do mesmo jeito no segundo canal. Você não precisa mostrar ele. Não, deixa o primeiro, porque vocês... Bom, eu vou mostrar o que precisamos aqui. Então vamos lá. Tudo cabe. Certo, aqui está zerado. Então temos mais 2 botões, tá vendo, que estão acesos. Sim. 25 Hz, agudo, agudo. Corte. E aí, o que você acha? Devemos usar ou não? Ou você quer que ele desça mais? Se ao menos eu entendesse. 25 Hz. 25 Hz. Bem, eu gostaria de fazer um corte suave em 25, se possível, para que não corte de forma brusca, mas suavemente. Para que fique natural, de forma natural. Isso é possível? E o que você acha? A nota mais baixa na música fica mais ou menos onde? Bem, se alguém toca 30, isso já é bom. 35. Quero que o corte fique em 35 e seja bem brusco. Assim a sala não vai vibrar. Está muito baixo. Como você quiser, tudo bem. Agora ele já está piscando quando está aceso. Então cortamos em 25, porque às vezes há diferentes fontes e você pode ver como o woofer simplesmente se move. Não tem som nenhum, mas ele perde a linearidade. Sim, esses mais graves, Deus sabe de onde aparece alguma coisa. Ruídos podem aparecer. Cortamos. Existem outros tipos. O DBX tem 40 Hz. Também o corte ali é bem acentuado. Então vamos ter um grave mais definido e bom em uma sala não tratada assim. Então aqui a gente corta. Certo, beleza. A gente precisa... Apertaram ele. Não, não. É aqui. Isso aqui. Esse botão aqui. Tá vendo? Sim, isso. Esse botão aqui. Low cut. Entendi. E aqui temos o mesmo. Temos essa sim. Deixa ela acesa. Ela está separada. Deixa ela acesa. Sim. Bem, aqueles do Open Baffle e dizem que se não tiver 25 Hz, eles nem vão ouvir, então eles nem ligam. Mas eu recomendo ligar. Não tem música ali. O que acontece é que a frequência dos graves fica ruim para nós. Quais outros botões nós temos? Podemos inverter a fase. Sim. Mas quando não medimos, então não trabalhamos com essa fase. Mas acontece que, por exemplo, se invertermos o médio na frequência de crossover, haverá uma queda bem acentuada. Percebemos melhor uma queda acentuada do que um pico. Por isso ele tem a possibilidade de alternar rapidamente a fase para ajuste, sim. Se esquecer, algo acontecerá com o palco sonoro? Sim. E como todos os filtros são iguais, 24 decibéis por oitava. Nenhum desses alto-falantes precisa ser invertido. Em um crossover padrão assim, temos um crossover de segunda ordem para as frequências baixas e de quarta ordem para as médias. 4 elementos reativos. E a fase é invertida mais 180 graus.
aqui está tudo certo. O crossover do S90 se destaca porque o woofer está em polaridade invertida. A polaridade do médio também. Só o tweeter está na polaridade normal. Provavelmente foi difícil ajustar para que eles se somassem bem. Depois temos 3 botões. Sim? Podemos desligar o driver. O que significa desligar o driver? Podemos desligar qualquer um dos alto-falantes com um único botão. Eles não receberão sinal. Entendi. Sim. Então vamos desligar o canal esquerdo e ouvir o direito. Vamos começar pelo direito. E agora vou colocar uma música que tem uma voz masculina grave. E aí você vai ouvi-lo com os fones de ouvido. Tudo bem. E depois você vai ajustar o grave e o agudo. O médio não. Grave e agudo até tudo ficar equilibrado. Tudo bem, porque essa voz grave cai na frequência de corte. Algo em torno de 500, 300 Hz. Aqui não importa qual música depois você vai cortar. Vão banir a gente. Vou pôr uma música boba carregada nos graves para você. Bem boba, primitiva. Vai ter... Да? E você vai sentir os graves lá. Tem que aumentar, diminuir. Tá bom? Não tá bom. Sim. Mas eu deixaria assim. Beleza. Então tem uma particularidade aqui que eu quero destacar. No S90, o alto-falante foi feito de forma que, quando há muita pressão, ela cai bruscamente. Com pouca potência, é muito difícil acertar o grave, porque ele é rapidamente abafado quando você tem pouca potência. Ele não é linear. E, em princípio, ele foi projetado para um cômodo de cerca de 30 metros quadrados. Esse é um detalhe desse alto-falante. Os alto-falantes modernos são muito mais fáceis de ajustar, então você ficava girando para lá e para cá. Quando tinha grave, às vezes queria aumentar um pouco, depois diminuir. Essa é a especificidade desse alto-falante. E se o cômodo for maior, vai ficar quase no zero, você vai ouvir um pouco mais alto. Infelizmente, tem que aumentar o volume para ele. Em geral, então, você ajustou uma caixa de som? O que fazemos agora? Agora precisamos ajustar a segunda caixa de som. E como vamos ajustá-la? Copiamos da ajustada ou ajustamos novamente. Estamos ouvindo. Porque os alto-falantes não são 100% idênticos. Quando são fabricados pode haver uma diferença de decibéis, então não colocamos igual, colocamos de forma que fique bem audível. No centro equilibramos entre médios e agudos. E então o que fazemos? Desligamos os agudos e os graves, agora está no médio, agudos, graves, e na caixa da esquerda conectamos esse médio, agora só o médio. Agora você deve sentar no centro e ouvir para que a voz masculina fique exatamente no centro. Então eu ajusto os médios, certo? Ou você ajusta o médio na caixa da esquerda, isso, o médio na caixa da esquerda. O mesmo vale para os agudos, você equilibra com a caixa da esquerda, mas a metalurgia é assim. Sim, para que eles fiquem centralizados para mim. No centro, o meu canal esquerdo capta menos os agudos, então esse ajuste é para mim. Agora conecta o woofer e ouve como eles soam juntos. Conecta. Bom, basicamente você ajustou tudo, né? Ajustou? E depois, bom, uma pessoa comum ajusta isso mais umas 15 vezes. Mas o princípio é o mesmo. Eu ajustaria ela mais um pouco? Mas até diferentes. Mas no geral, você encontra um resumo muito bem feito, sim, onde tudo está correto e organizado, e por ele, bom, aí quem sabe se ajustaram corretamente um pouco para um lado ou para o outro. Eu acho que o principal é gostar, isso a gente ajusta. Mas a cena no centro, isso não é sobre gostar, isso é depois, para que fique centralizado.
Então tem que ser aquela gravação que foi feita com qualidade, você ajusta para que fique centralizada. Bem, no geral, está tudo feito. Eu queria te mostrar também por que as pessoas ficam insatisfeitas com o sistema tão rapidamente. Talvez devêssemos sentar novamente? Não, aqui você precisa ouvir, vai ser 100, você vai ouvir. Eu vou te mostrar um experimento, porque já que você tem que sentar e ouvir, vamos colocar a mesma melodia. Deixa ela tocar lá, depois a gente ouve as suas que você mandou, mas eu quero te mostrar o experimento. Desliga o médio de ambos como um corte e vamos ouvir umas 2 músicas 100. Agora você vai ligar o médio e a primeira sensação é ligar os 2 médios de uma vez. Então o experimento deu certo, ou seja, o que aconteceu? A gente estava ouvindo um sinal perfeitamente equilibrado, né? Mas nós mesmos equilibramos tudo depois. E ele estava equilibrado em frequência. Desligamos as frequências médias. E o que o seu cérebro fez? Mas primeiro eu ouvi Ash e me pareceu meio sem graça, mas a segunda música já me pareceu bem aceitável para ouvir. E depois, quando de repente aumentamos os médios, eu já quis parar, fiquei desconfortável. Eles realmente vieram com tudo para cima de mim, esses médios. Eu diria que ups today. Sim. Então, se temos uma caixa de som de 2 vias, ela tem uma quedinha. E o pessoal das medições, o que dizem? Que essa quedinha não vai soar. Isso vai ser um completo, enfim, um palavrão. Nós temos um DSP interno que vai corrigir isso. E nós vamos sentir que ele corrigiu quando simplesmente zerarmos tudo. Eu fiz uma nova versão extrema, vi o quanto estava saltando. Depois que o cérebro faz as correções, ele funciona do mesmo jeito que os olhos. Você colocou óculos azuis lá, no começo tudo ficou azul, depois de 5 minutos ficou equilibrado e com a audição é a mesma coisa. Por isso, quando ouvimos alguma coisa, escutamos e fazemos algo, isso é uma coisa muito complexa. No geral, podemos nunca estar satisfeitos. Alguma coisa vai sumir um pouco, talvez um pouco dos médios, ou alguém comprou caixas de som grandes. Lá o woofer se destaca e você não consegue reduzir isso, e seu cérebro tenta fazer uma correção. E quando você for à loja e ouvir uma caixa de som bem mixada, vai pensar, isso não soa bem, não tem grave nenhum, mas em casa eu tenho caixas de som que têm um grave bom. Mas na verdade é isso que ele está ouvindo. Não é bom, é distorcido. E por isso, o que os vendedores fazem? Eles dizem que ela precisa ser amaciada ou algo assim? Pegue por uma semana, aqueça, aí sim ela vai mostrar do que é capaz. Na verdade, é isso que o vendedor faz. O vendedor faz você equilibrar sua audição, porque quando você ouvir essas caixas muito puxadas para os graves, você perde totalmente o equilíbrio. Sobre os graves, não sei, sobre os graves. Vou te mostrar outro experimento, vou te mostrar. Agora vamos ouvir em volume baixo e uma música meio boba, mas com um grave assim, tumblá, tumblá, e depois eu aumento o volume, ouvimos e então volto para a anterior. Ok? Sim. Bem. A ideia é a seguinte. A audição fica amortecida por um tempo. Basicamente, eles esquecem de você. Com sorte, eles voltam em meia hora. Você pode colocar uma música, ouvir uma música, mas com um baixo diferente, como ele se destaca, e depois eles ainda não voltam, leva cerca de 30 minutos. E quando você está com a audição descansada, você chega lá, toca uma música baixinha de 70 decibéis, o baixo está equilibrado e tudo está tocando. No geral, podemos ser enganados de várias maneiras. Nossa audição é muito sensível. Nossa audição é uma coisa muito interessante e ela se adapta de forma muito intensa. E ela perde a sensibilidade. Sim, se você aumentar tudo no máximo, 235 faixas... Sim, ela volta em meia hora. Isso acontece porque temos pequenos pelos nas orelhas que transmitem o sinal sonoro adiante. E assim que aplicamos uma grande pressão sonora, um volume alto, eles começam a se comprimir e depois voltam ao normal lentamente.
Ou seja, quando eles se comprimem, eles protegem nossa audição contra a sobrecarga, para que não fiquemos surdos. E se ouvirmos música muito alta por muito tempo, esses pelinhos sensíveis depois nem querem mais se levantar. Pode até perder completamente a sua audição. E como isso se manifesta? Comprei umas caixas de som boas, soavam bem, eu gostava, ouvi, um dia eu gosto, no outro dia eu não gosto, no terceiro dia também não gosto. Começo a mexer nos timbres e em mais alguma coisa. E ainda tem que levar em conta que algumas faixas são gravadas com o baixo comprimido em mais 6 dB. E se você colocar uma dos anos 50, vão dizer que é uma porcaria. Vou te colocar uma dos anos 50, é rock and roll, parece um balde. Pode nem colocar, eu ouvi hoje de manhã. O som é muito ruim, porque naquela época não conseguiam gravar com qualidade, gravavam como dava, então é assim que soa. E agora você pode simplesmente ouvir sua música se precisar ajustar mais alguma coisa. Você me enviou essas faixas, ouça aquelas que você gosta, e depois vamos tirar conclusões sobre o quanto conseguimos deixar essa caixa de som boa. Então, basicamente, o que fizemos? Nós ajustamos tudo e depois ouvimos. Você pode falar um pouco sobre as suas impressões pessoais, o quanto isso foi difícil para você? Bem, as primeiras vezes que eu girei o botão, para mim foram totalmente sem sentido. Girei para um lado, girei para o outro, mas depois das suas explicações eu entendi o sentido. Sim, ou seja, basicamente se vocês ajustarem seguindo o mesmo princípio, basta assistir a um trecho do vídeo em que giramos os botões algumas vezes para entender o próprio princípio. E depois, pelo ouvido, é totalmente possível ajustar o sistema de som, por conta própria. E vocês sabem, depois de todos esses ajustes, o som ficou muito interessante. Eu nem esperava que eu tivesse um gosto tão diferente, digamos assim, na hora de ouvir e ajustar sistemas acústicos. Normalmente, quando vamos a algum lugar ouvir algo, ligam o som, ouvimos e pronto, soa como está. Não dá para mudar muito, só ajustar no equalizador. Mas aqui tudo funciona de outro jeito. Você ajusta os agudos separadamente, ajusta os médios e os graves separadamente. E acontece que, na verdade, a minha preferência sonora é um pouco diferente do que eu pensava antes. Enfim, é interessante. E soa bem. Soa muito bem. Mas a própria técnica, quando você ouve com fones de ouvido e faz esse equilíbrio sonoro, é fácil ou não é tão fácil assim? Bem, você só precisa fazer isso algumas vezes e então vai começar a entender basicamente o que está fazendo e para quê. Sim, e aí não haverá nenhuma dificuldade. Como tudo que se faz pela primeira vez, no início não é claro. Após repetir algumas vezes, tudo começa a dar certo. Porque é preciso ajustar o sistema com base nos fones de ouvido. Esta sala, como disse, é muito ruim. Todos têm uma sala melhor que esta. Esta é a maior sala disponível. Exceto por uma coisa, se você bater as palmas aqui, não tem muito eco. Sim, é só isso, é a única coisa que foi feita. Mas nos graves é muito ruim. E acontece que aqui, quando ouvimos nesta sala, ouvimos a soma do som refletido e do som direto. Não tem jeito. O teto é baixo, o chão é plano, as paredes são planas, sem tratamento. Mas no geral, como você disse, depois soou até que bem. Um cômodo totalmente sem tratamento. Sim, soou bem, porque todos os reflexos somados que temos voando por aqui, nós corrigimos eles aqui. Sim, quando você ajusta uma sala anecoica, sim, pode acabar com algum artefato, mas tudo bem, você faz o ajuste. Depois ele vai ficar voando pelo seu apartamento inteiro. Sim, e em um cômodo tão pequeno, você não consegue afastar muito a caixa da parede para eliminar a primeira reflexão. Especialmente quando ela cancela seu grave em torno de 100 Rs, você tem que afastar quase, mais de 1 metro da parede de trás. E você não tem espaço. Mas todos nós vivemos em condições em que não construímos nosso apartamento em torno dos sistemas acústicos, como, os audiófilos deveriam fazer. Colocamos os sistemas acústicos no apartamento no lugar onde temos espaço para colocá-los. Mas neste caso, em qualquer outro lugar que tentei, percebi que é impossível obter a mesma qualidade. Porque, do jeito que está colocado no THX, existe um padrão de como fazer home theaters de qualidade aqui.
E você deve, tem uma tela na parede, as caixas de som estão aqui perto, e você senta a 2/3 da sala, atrás de você há um grande espaço livre. São cientistas, estudaram o mobiliário, é assim que deve ser feito. Acho que vai ser difícil chegar a um acordo com a minha esposa sobre a reforma e os painéis, mas sobre a disposição dos móveis, basicamente, dá para negociar. Sim, dá para negociar. Sobre os painéis também é possível chegar a um acordo, desde que sejam bonitos, não aquela espuma feia. Converse com sua esposa e veja do que ela gosta. Existem várias formas, cores, tons e estilos diferentes. Aliás, almofadas decorativas funcionam muito bem, especialmente se você costurar em blocos de 6, sabe? Não, ele funciona bem com todos os princípios acústicos. Primeiro, se você colocar ele deixando uns 5 centímetros de espaço atrás, ele funciona muito melhor do que colado direto na parede. Ele é grosso, sim, tem pelo menos 10 centímetros de espessura na almofada, talvez até mais. Enfim, ele funciona, a espuma nem se compara e, além disso, ele é ecologicamente correto. Todos aqueles que absorvem devem ter essa estrutura de fibra. Estrutura de fibra. E como é dissipada? Quando a onda atinge a fibra se move e aquece e a energia é dissipada. Por isso essas estruturas de fibra absorvem bem, não pode ser de outro tipo. Outro método delicado, a difusão, também é bom, mas em um cômodo pequeno são estruturas grandes. Aqui não há opções. Mas em princípio colocamos em um cômodo muito ruim e o som ficou mais ou menos. Soou bem, não mais ou menos, soou bem mesmo. Dá para melhorar ainda mais, se gastar mais tempo, dá para ajustar, mexer para soar ainda melhor. Ainda melhor, escolher uma gravação de altíssima qualidade. Então, é preciso escolher gravações diferentes. É preciso escolher tanto gravações de qualidade quanto gravações de baixa qualidade. Tem que acertar o meio termo entre as boas e as ruins. Porque senão, toda vez vai ter que ajustar. É preciso encontrar o meio termo. Mas essa é a minha opinião. Bem, de qualquer forma, quando você faz medições com uma boa gravação, é necessário ter aquela voz masculina profunda. Porque esse balanço entre o woofer e o médio é importante. Se você cometer um erro aí, o som não vai ficar tão bom. Nós não fizemos um experimento, mas recomendo a todos procurarem no YouTube um documentário da BBC. A BBC é obcecada com a qualidade do som. E ouvir a fala para que não tenha esses sibilantes. Sibilantes? Sibilantes, sim. E aí também ajustar cuidadosamente os agudos para que fiquem na medida certa, mas sem que haja sibilantes. Isso é fácil, mas muita gente gosta de aumentar um pouco os agudos. E a qualidade da fala determina o quão boa é a caixa de som. Se uma caixa de som tão grande é muito clara em relação à fala em todo o espectro, então pela fala nós cortamos o espectro. Isso é fácil. Mas em todo o espectro, então sabemos que o médio é bom. O médio aqui é bom? As caixas de som soam bem. Gostei muito da reforma. Elas estão com ótima aparência, indistinguíveis do original, tanto de perto quanto de média distância. E em termos de som, elas ficaram muito melhores do que as clássicas 90, porque afinal, os alto-falantes são novos, a filtragem é boa, o crossover ativo, isso faz diferença. É, quando cada alto-falante tem seu próprio amplificador. Depois aqui nesse sistema, os graves são completamente separados dos médios e agudos. Ou seja, nos graves, quando está batendo forte, a fonte de alimentação pode até dar uma caída, mas o médio continua tocando. De forma estável. De maneira estável, principalmente para quem curte rock pesado, eles têm um problema. Quando o baixo fica forte, o médio fica embolado. Falta substância. Falta alimentação. Bem, isso também é uma tarefa difícil para o amplificador. Em primeiro lugar, ele já gastou seus recursos nos graves. Ele precisa fazer a microdinâmica nos médios, mas já era. Mas no nosso caso, o amplificador tem uma tarefa difícil. Com uma mão, ele precisa levantar e abaixar um peso de 16 kg. É assim que ele trabalha com os graves. E com a outra mão, ele precisa pegar ferramentas minúsculas e fazer um trabalho mecânico delicado. Tocar piano, sim. Não, consertar relógios mecânicos. Olha só, aqui ele manda grave, aqui ele conserta relógios. Veja como é possível fazer tudo isso. Simplesmente façam experimentos e depois escrevam nos comentários como foi para vocês.
E um bom amplificador que está com a alimentação em ordem, com a engenharia em ordem, consegue fazer isso. Ele pode ser tanto delicado quanto potente. Mas é difícil se não for barato. Isso é certo. E quando você separa para cada amplificador, a tarefa é muito simples. Você pode pegar, sei lá, um amplificador de sonorização e conectar ao de baixa frequência. Ele vai tocar perfeitamente. Mas se eu tocar em faixa completa, aí fica ruim. E os médios e agudos você pode usar um de baixa potência, bom, limpo, excelente. Por isso eu acho que o próximo passo é realmente outra arquitetura. Essa arquitetura multicanal está ficando cada vez mais barata. E você ouviu que até mesmo o S90 pode soar bem. E até deixaram as grades. Todos que dizem que se tirar a grade soa bem, mas com a grade não soa, estavam errados. Tudo soou normalmente. Tudo soa muito bem. Mesmo em um ambiente sem tratamento. Bem, graças ao ajuste... Outra arquitetura. Se não se elogiar, ninguém fará isso por você. Outra arquitetura não é nova, né? Então dá para transformar o S90 em uma maravilha? Ok, tudo bem. Beleza, pessoal, deixem seus comentários. Com vocês, Arkady Zenin da Premium Riff e Gunther Schmidt da TC Rasters. Nossos contatos estão na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem e escrevam pra gente. O mais importante, deixem seu like e se inscrevam no canal. E que a força do som certo para você esteja com você. Venham nos visitar. Até a próxima. Paules Gunters. Paules.